Você está ouvindo Literata Cast, o seu clube de leitura na internet. Narrado por Doroteia Gomes. Produção Literata Cast. Apoio Bennett Cutelaria. De Evgeny Zamyatin. Nós. Sétima anotação. Resumo. Os cílios. Taylor. O meimendro e o lírio do vale. Noite. Verde, laranja, azul. Um instrumento vermelho, o piano. Um vestido amarelado como uma laranja-lima. Depois o Buda de bronze. Subitamente levantaram-se as pálpebras de bronze e do Buda começou a escorrer um sumo. Também o vestido amarelo vertia suco. E pelo espelho, gotas de suco. Também gotejava na cama grande e nas camas das crianças, e agora eu mesmo, com algum terror mortal e doce. Despertei. A luz era azulada e suave, o vidro da parede brilhava, e também a poltrona e a mesa de vidro. Isso me tranquilizou. O coração parou de palpitar. O suco, o Buda, mas que absurdo! É claro, estou doente. Nunca havia sonhado antes. Dizem que sonhar era a coisa mais cotidiana e normal na época dos antigos. Pois sim, toda a vida deles era esse carrossel terrível, verde, laranja, Buda, suco. Mas nós sabemos que os sonhos são uma séria enfermidade psíquica. Eu também sei que, até agora, meu cérebro tem sido cronometricamente regulado, um mecanismo brilhante sem nenhum grão de poeira, mas agora, sim, exatamente agora, sinto que lá, no meu cérebro, há um corpo estranho, como quando um fino cílio entra no olho. O resto de você não sente, mas esse olho com o cílio, você não consegue esquecer dele nem por um segundo. A vigorosa campainha de cristal da cabeceira soou às 7 horas, hora de levantar. À direita e à esquerda, através das paredes de vidro, vejo como se fosse eu mesmo, meu quarto, minha roupa, meus movimentos, repetidos milhares de vezes. Isso me reanima. Vejo-me como parte de uma enorme e potente unidade. E que beleza precisa! Nenhum gesto curva ou volta excedente. Sim, esse Taylor foi, sem dúvida, o mais genial dos antigos. É verdade que ele não chegou a pensar em estender seu método para todas as esferas da vida, para cada passo, dia e noite. Não soube integrar seu sistema às 24 horas do dia, mas, de qualquer forma, como eles puderam escrever uma biblioteca inteira sobre um tal de Kant, sem quase notar Taylor, esse profeta que conseguiu enxergar 10 séculos à frente? O café da manhã havia terminado. Cantamos harmoniosamente o hino do Estado Único. Em harmoniosas filas de 4 pessoas, fomos para o elevador. O zumbido dos motores era quase imperceptível. Descemos rapidamente, cada vez mais para baixo. O coração apertou de leve. E então, de repente, por alguma razão, aquele sonho ridículo de novo, ou alguma função implícita dele. Ah, sim! Ontem senti a mesma coisa durante a descida do aero. Por outro lado, tudo isso estava acabado. Ponto. E também foi muito bom eu ter sido tão decidido e ríspido com ela. No vagão do caminho subterrâneo, me apressei para o lugar onde, sobre a carreira, brilhando ao sol, ainda imóvel, ainda sem o espírito do fogo, ali estava o elegante corpo da integral. Fechando os olhos, imaginei as fórmulas. Mais uma vez calculei mentalmente qual era a velocidade inicial necessária para lançar a integral da Terra. A cada átomo de segundo, a massa da integral se transforma. O combustível da explosão se consome. A equação se mostrou muito complexa, com proporções transcendentais. Como que, em meio a sonhos, aqui, no sólido mundo numérico, alguém se sentou ao meu lado, esbarrou em mim de leve e disse, desculpe.
entreabri os olhos. Vi, primeiramente, por associação com a integral, algo se precipitando rapidamente para o espaço. Era uma cabeça que voava graças a rosadas orelhas, em forma de asas, que sobressaíam pelas laterais. E depois a curva do seu pescoço caído, as costas arqueadas, a duplamente encurvada letra S. E entre as paredes de vidro do meu mundo algébrico, de novo o cílio. Algo desagradável, que devo hoje mesmo... Não foi nada, por favor. Sorri para o meu vizinho, cumprimentando-o. Em sua placa brilhava S4711. É compreensível, porque desde o primeiro momento eu associei-o com a letra S. Fora uma impressão não registrada pela minha percepção visual. Seus olhos também brilharam, 2 brocas pontiagudas, girando rapidamente, atarrachando mais e mais profundamente, e agora que estão parafusadas até o fundo, veem aquilo que nem mesmo eu. De repente, o cílio começou a ficar completamente evidente para mim. Era um deles, um dos guardiões. O mais fácil era contar tudo a ele agora mesmo, sem demora. Sabe, ontem eu estive na casa antiga. Minha voz soou estranha, diminuta e trivial. Tossi para tentar melhorá-la. Que coisa excelente! Isso dará material para conclusões instrutivas. Mas entenda que eu não estava sozinho. Estava acompanhando o número I-330, então... I-330? Fico feliz por você. É uma mulher muito interessante e talentosa. Ela tem muitos admiradores. Mas será que ele também? Daquele dia no passeio? Talvez ele também estivesse registrado com ela? Não, sobre isso eu não podia falar com ele. Era inconcebível. Isso estava claro. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Dei um sorriso muito largo e ridículo, e senti que aquele sorriso me deixara nu, tolo. As verrumas me chegaram até o fundo. Depois, girando rapidamente, desparafusaram-se diante dos meus olhos. S sorriu de maneira ambígua, saudou-me e deslizou para a saída. Escondi-me atrás de um jornal. Parecia que todo mundo olhava para mim. E imediatamente esqueci do cílio, das verrumas, de todos. De tanto que me emocionou o que havia lido. Era uma pequena notícia. Por meio de informações incontestáveis, recentemente foram descobertas pistas de uma organização que até agora tem escapado e cujo objetivo é a libertação do jugo do benfeitor do Estado. Liberação? É admirável. Como são persistentes os instintos criminosos da espécie humana. Digo criminosos conscientemente. A liberdade e o crime são tão indissoluvelmente conectados entre si como o movimento do aero e sua velocidade. Se a velocidade do aero é igual a 0, então ele não se move. Se a liberdade de uma pessoa é igual a 0, então ela não comete crimes. Isso é claro. O único meio de livrar uma pessoa do crime é livrá-la da liberdade. Aqui quase atingimos esse estágio. Numa escala cósmica do século, isso certamente é um quase. E, de repente, algum tolo lamentável... Não compreendo. Porque, imediatamente, ontem mesmo, não fui ao departamento dos guardiões. Hoje, após as 16 horas, irei lá sem falta. Às 16h10, saí e, no mesmo instante, vi O na esquina, toda rosada de entusiasmo por causa desse encontro. Ela tem uma inteligência simples e circular. Isso vem a propósito. Ela me compreenderá e apoiará. Por outro lado, não tenho necessidade de apoio. Estava firmemente decidido. As cornetas da fábrica musical ecoaram harmoniosamente a mesma marcha de todos os dias. Que fascínio inexplicável existe nessa cotidianidade, repetitividade e reflexividade. Ó, agarrou-me pela mão. Vamos passear. Os olhos redondos e azuis estavam bem abertos, janelas azuis para o interior, e eu penetrei,
sem ficar preso por nada em seu interior, ou seja, neles não havia nada de estranho e desnecessário. Não vou passear. Preciso... Disse a ela para onde eu ia. E, para minha surpresa, percebi que a sua redonda boca rosada tomara a forma de uma meia-lua cor-de-rosa, com as pontas para baixo, como se tivesse provado algo azedo. Fiquei enfurecido. Parece que vocês, números femininos, estão incuravelmente corroídos por preconceitos. São absolutamente incapazes de pensar de forma abstrata. Desculpe-me, mas isso é simplesmente estupidez. Você vai até os espiões? Que horror! E eu lhe trouxe do Museu de Botânica um buquê de lírios do vale. Por que e eu? Por que esse e? Bem coisa de mulher. Com raiva, reconheço, agarrei os lírios dela. Aqui estão eles, os seus lírios do vale, então? Cheire. É bom, não é? Ao menos você tem lógica para tanto. O lírio do vale cheira bem, isso é certo. Mas você não pode falar o mesmo do odor, da própria ideia de odor, se é bom ou ruim. Não pode, não é? Existe o cheiro do lírio do vale, também existe o cheiro abominável do meimendro. Ambos são odores. Havia espiões no estado antigo, também há espiões entre nós. Sim, espiões. Não tenho medo da palavra, pois está claro que o espião de então era o meimendro, e o espião de hoje é o lírio do vale. Isso mesmo, o lírio do vale. A rosada meia-lua estremeceu. Agora compreendo. Apenas me parecera, mas eu estava certo de que ela ria. Então pus-me a gritar ainda mais alto. Sim, o lírio do vale. E não há nada engraçado nisso, nada engraçado. As lisas e redondas esferas das cabeças que flutuavam passando por nós viravam-se. Me pegou carinhosamente pela mão. Você está um pouco... Você não está doente? O sonho, o amarelo, o Buda. Imediatamente tudo ficou claro. Eu precisava ir ao departamento médico. Sim, é verdade. Estou doente. Eu disse muito contente. Naquele momento, caí em uma contradição inexplicável. Não havia nada para se alegrar. Você precisa ir ao médico agora mesmo, pois você sabe muito bem que tem a obrigação de estar saudável. É engraçado apontar isso a você. Bem, querida O, naturalmente você está certa, absolutamente certa. Não fui ao departamento dos guardiões. Não havia o que fazer. Eu tinha que ir ao departamento médico. Fiquei retido lá até às 17 horas. À noite, ademais, isso já não importava, o departamento já estava fechado a essa hora. Veio me visitar. As cortinas não estavam fechadas. Resolvemos problemas de um antigo manual. Isso era muito calmante e limpava os pensamentos. 90 estava debruçada sobre seu caderno, com a cabeça inclinada sobre o ombro esquerdo e, por causa do esforço, pressionava a língua por dentro da bochecha esquerda. Era algo tão infantil, tão encantador. E, em meu interior, tudo ia bem, com precisão e simplicidade. Ela foi embora. Fiquei só. Respirei profundamente 2 vezes. Isso é muito útil antes de ir dormir. De repente, um odor imprevisto me fez recordar de algo muito desagradável. Logo descobri. Em minha cama estava escondido o buquê de lírios do vale. Imediatamente tudo turbilhonou e se levantou das profundezas. Não, esconder esses lírios fora simplesmente uma falta de tato da sua parte. Pois bem, não fui até lá, mas não tenho culpa se estou doente. E então, tá gostando da história? Da narração? Da escolha dos livros? Então ajuda o LiterataCast. Se você estiver me ouvindo numa plataforma de áudio, dá uma olhadinha se não existe aí a possibilidade de você curtir, seguir o canal. E se estiver no YouTube, deixa o seu like, um comentário, compartilha com seus amigos que também gostam de literatura. Também tem o botão Valeu Demais no YouTube, caso você queira nos ajudar financeiramente.
O LiterataCast conta com seu apoio. E agora, de volta à leitura. Oitava anotação. Resumo. A raiz irracional. R13, o triângulo. Já faz muito tempo, nos anos da escola, quando raiz de -1 aconteceu comigo. Lembro-me tão claramente, como se estivesse gravado. Uma sala iluminada, as centenas de cabeças redondas dos meninos e Pliapa, nosso professor de matemática. Nós o chamávamos de Pliapa porque ele era bem desgastado, desleixado, e quando o encarregado colocava a ficha atrás dele, os alto-falantes sempre começavam pliap, pliap, pliat. E em seguida a aula iniciava. Uma vez, Pliapa falou sobre os números irracionais. Eu me lembro que comecei a chorar. Bati com os punhos na mesa e gritei: "Não quero raiz de -1! Tire de mim raiz de -1! Aquela raiz irracional crescia dentro de mim como algo estranho, alheio e terrível que me devorava. Eu não podia compreendê-la ou reduzi-la, porque estava fora de ratio. E agora, de novo, raiz de -1. Reexaminei minhas anotações e ficou claro. Eu trapaceava comigo mesmo. Eu mentia para mim só para não ver raiz de -1. Essa coisa toda de que estou doente, etc., é uma tolice. Eu poderia ter ido aos guardiões. Uma semana atrás, eu sei, teria ido sem hesitar. Por que será que agora? Por quê? E hoje, a mesma coisa. Exatamente às 16h10. Eu estava em frente à parede de vidro reluzente. Acima, as letras douradas, ensolaradas e com o brilho limpo da placa do departamento. Lá no fundo, entre as paredes de vidro, uma longa fila de unifes azulados. Os rostos ardiam como lâmpadas de igrejas antigas. Chegaram para realizar uma façanha. Chegaram para entregar ao altar do Estado Único seus amados, seus amigos e até a si próprios. E eu desejava ir até eles, estar com eles. Não pude. Meus pés estavam profundamente soldados nas chapas de vidro. Permaneci em pé, com o olhar inexpressivo, sem forças para sair do lugar. Ei, matemático, está sonhando acordado? Estremeci. Olhos escuros, envernizados, risonhos e lábios grossos e negros dirigiam-se a mim. Era o poeta R13, um velho companheiro, e com ele a rosada O. Virei-me com raiva. Acho que se eles não tivessem me atrapalhado, eu teria, no fim das contas, arrancado com carne e tudo a raiz de -1 de mim e entrado no departamento. Não estou dormindo acordado, mas admirando, se você me permite. Eu disse satisfeito e com rispidez. Sim, mas é claro. Meu caro, você não deveria ser matemático, mas um poeta, sim, um poeta. Eu juro, passe para o nosso lado, o dos poetas, sim. Bem, se você quiser, providencio num instante. Então? R13 falava engasgando. As palavras esguichavam dele. De seus lábios grossos voavam gotas. Cada P era um chafariz. Poetas. Um chafariz. Eu sirvo e continuarei a servir o saber. Franzi o senho. Não gosto e não entendo as piadas, mas R13 tinha um mau hábito de brincar. Ora essa, o saber. O seu saber é uma total covardia. Sim, isso é verdade. Vocês simplesmente querem cercar o infinito com pequenas paredes. Mas vocês têm medo de olhar atrás delas. Sim, e se olharem, fecharão os olhos. Sim. Os muros são a base de toda a humanidade. Comecei. R esguichava o chafariz. E O ria, rosada e redonda. Não dei mais importância. Riam, tanto faz. Eu não estava para isso. Precisava destruir alguma coisa, afogar essa maldita raiz de -1. O que vocês acham? Propus. Vamos para minha casa, resolver alguns problemas matemáticos. Lembrei-me da hora silenciosa da noite anterior. Talvez também seja assim hoje. O lançou um olhar para R.
e também me lançou um olhar claro e redondo. As bochechas tingiram-se um pouco de cor suave e emocionante dos nossos talões. Mas hoje eu tenho um talão para ele, disse apontando para R. E à noite ele estará ocupado. Então, os lábios úmidos envernizados estalaram, bondosos. Bem, veja, para nós meia hora já é o suficiente, não é, ó? Quanto aos seus problemas de matemática, eu não sou um aficionado. Vamos só à minha casa e fiquemos um tempo por lá? Eu tinha medo de ficar a sós comigo, ou melhor, com aquele novo desconhecido, que por uma estranha coincidência tinha meu número, D503. Fui à casa dele, de R. É verdade que ele não é preciso, rítmico, ele tem uma lógica ridícula e distorcida, mas, no entanto, somos amigos. Não foi em vão que 3 anos atrás nós escolhemos juntos a querida e rosada O. Isso nos uniu de uma maneira mais forte do que em nossos tempos de escola. Logo em seguida, estávamos na habitação de R. Tudo parecia exatamente como na minha. A tábua, as poltronas de vidro, a mesa, o armário e a cama. Mas, assim que entrou, ele deslocou uma poltrona, depois a outra. Os planos mudaram. Tudo saiu da dimensão pré-determinada. Ficou não euclidiano. R ainda era exatamente o mesmo. Sempre foi o último da classe em taylorismo e matemática. Relembramos o velho Pliapa. Como nós, menininhos, colávamos bilhetinhos de agradecimento em suas pernas de vidro inteiras. Nós adorávamos Pliapa. Recordamos nosso professor de religião. Ele falava excepcionalmente alto. Dos alto-falantes soprava um vento, e nós, as crianças, a plenos pulmões, berrávamos os textos depois dele. Certa vez, o atrevido R13 introduziu no megafone um pedaço de papel mastigado. Em vez de textos, ele disparou o papel mastigado. R, naturalmente, foi castigado. O que ele fizera fora detestável, é claro, mas naquele momento caímos na risada. O triângulo inteiro. E reconheço que eu também. O que teria acontecido se ele fosse um ser vivo como eram os antigos? O que teria se... S. O chafariz jorrava dos lábios grossos. O sol penetrava através do teto e das paredes. Por cima, pelas laterais, o sol refletia embaixo. O estava sentada no colo de R13 e havia minúsculas gotinhas de sol nos seus olhos azuis. De alguma maneira, senti-me acalentado. Separei-me deles. A raiz de -1 se extinguiu. Não me inquietava. Então, como vai a sua integral? Logo vamos voar para instruir os habitantes de outros planetas, hein? Bem, ponha para fora, ponha para fora. Senão, nós, poetas, lhe escreveremos tanto que a sua integral nem levantará voo. Todos os dias, das 8 às 11. R balançou a cabeça, coçou a nuca. Esta parecia uma maleta quadrada presa por detrás. Lembrava um quadro antigo, na carruagem. Fiquei animado. Você também escreve para a integral? Então, diga o quê? O que, por exemplo, hoje? Hoje, sobre nada. Eu estava ocupado com outras coisas. O S respingou diretamente em mim. Que outras coisas? R franziu o senho. Que? Está bem, como queira. Com uma sentença. Poetizei uma sentença. Um idiota. Um de nossos poetas. Por 2 anos sentou-se junto conosco como se não houvesse nada. E, de repente... Eu, disse ele, sou um gênio. Estou acima da lei. E outras sujeiras. Bem, isso. Os lábios grossos penderam. O verniz foi arrancado de seus olhos. R13 virou-se de um salto e cravou os olhos em algum lugar na parede. Eu olhava para sua maleta firmemente fechada e pensei, o que está se remexendo ali na sua maleta? Houve um minuto de embaraço e silêncio assimétrico. Não ficou claro para mim o que estava acontecendo, mas alguma coisa acontecia. Felizmente,
Os tempos antediluvianos de todo tipo de Shakespeare e Dostoiévskis, ou quem quer que fossem, passaram. Falei num tom propositalmente alto. R virou o rosto. As palavras, assim como antes, salpicavam, jorravam dele, mas me pareceu que o alegre verniz de seus olhos já havia sumido. Sim, meu caro matemático. Felizmente, felizmente, felizmente. Nós somos a média aritmética mais feliz. Como vocês dizem, integrar do zero ao infinito, do cretino ao Shakespeare. É isso. Não sei porquê. Como se fosse completamente fora de propósito, mas lembrei-me daquela mulher. O seu tom de voz, algum fio fino que se estendia entre ela e R. Qual? De novo, raiz de -1 começou a remexer-se. Abri minha placa. 16h25. Ainda restavam 45 minutos no talão cor-de-rosa deles. Bem, já está na hora. Beijei-o, apertei a mão de R e dirigi-me para o elevador. Na avenida, enquanto atravessava para o outro lado, olhei ao redor. No luminoso bloco de vidro do edifício iluminado por todos os lados pelo sol, aqui e acolá, havia células cinza, de tons azulados não transparentes, com as cortinas fechadas. Células no ritmo da felicidade taylorizada. No 7º andar, meus olhos encontraram a célula de R13. Ele já havia fechado as cortinas. Querida O, querido R. Também há nele, não sei por que também, mas já que escrevi, então que seja. Nele também há algo que não é de todo claro para mim. E mesmo assim, eu, ele e O somos um triângulo. Ainda que não um equilátero, mas, mesmo assim, um triângulo. Nós, para falar na língua dos nossos antepassados, talvez a vocês, meus leitores de outros planetas, essa língua seja mais compreensível. Nós somos uma família. Como é bom, às vezes, ainda que rapidamente, descansar num simples e forte triângulo. Isolar-se de tudo que... 9ª anotação. Resumo. A liturgia. Os iambos e troqueus. A mão de ferro fundido. Um dia claro e festivo. Em dias como este você esquece as próprias fraquezas, imprecisões e enfermidades. Tudo é cristalino e inquebrantável, eterno como o nosso novo vidro. A Praça do Cubo. 66 potentes círculos concêntricos, as tribunas, e 66 fileiras. Rostos quietos e iluminados, os olhos refletindo o resplendor do céu, ou, quem sabe, o resplendor do estado único. As flores de um vermelho vivo, como sangue, como os lábios das mulheres. Delicadas guirlandas nos rostos das crianças, nas primeiras fileiras, próximo ao lugar da ação. Um silêncio profundo, severo, gótico. A julgar pelas descrições que chegaram até nós, na época dos antigos, eles experimentavam algo semelhante em suas missas. Mas serviam a um Deus absurdo e desconhecido, ao passo que nós servimos a um Deus plausível e cuja imagem é precisamente conhecida. O Deus deles não lhes deu nada além de uma busca eterna e torturante. O Deus deles não imaginou nada mais inteligente do que oferecer-se em sacrifício, sem saber por quê. Nós nos sacrificamos a Deus, ao estado único, com calma, de maneira bem pensada, um sacrifício racional. Sim, essa era a liturgia solene do estado único, em memória aos dias e anos difíceis da Guerra dos 200 anos. Uma grandiosa celebração da vitória de todos sobre um, da soma sobre a unidade. Um número estava nos degraus, onde o sol enchia o cubo. Branco? Nem sequer estava branco, mas já sem cor. Um rosto de vidro, lábios de vidro. Apenas viam-se seus olhos negros, absorvendo e tragando buracos. E aquele mundo sinistro no qual ele estava somente alguns minutos antes. A placa dourada com o número
já fora tirada. As mãos estavam atadas com uma fita púrpura, um velho costume, que pelo visto tem explicação na antiguidade, quando tudo isso não era celebrado em nome do Estado Único. E os condenados, é compreensível, sentiam-se no direito de resistir, então as mãos deles eram geralmente imobilizadas com correntes. E em cima, no cubo, ao lado da máquina, havia uma figura como que feita de metal, a que nós chamávamos de benfeitor. Daqui de baixo, não se podia distinguir seu rosto. Apenas se via que ele era determinado por traços severos, grandiosos e quadrados. As mãos, em compensação, como ocorre às vezes nas fotografias, se estão demasiado próximas, posicionadas em primeiro plano, as mãos aparecem enormes, prendem o olhar, encobrem todo o resto. Eram mãos pesadas, ainda que tranquilamente pousadas sobre os joelhos. Ficou claro, eram pedras, e os joelhos quase não suportavam seu peso. E, de repente, uma dessas mãos, enormes, levantou-se lentamente, num gesto vagaroso de ferro fundido, e da tribuna, obedecendo à mão erguida, um número aproximou-se do cubo. Era um dos poetas estatais, a quem tocara a sorte e a felicidade de compartilhar, coroar essa celebração com seus versos. Ressoaram sobre a tribuna os divinos iambos de cobre sobre o louco de olhos de vidro, que permanecia em pé ali, nos degraus, esperando a consequência lógica de suas loucuras. Um incêndio. Nos iambos as casas balançavam, espagem para o alto um líquido dourado, desmoronam. As árvores verdes se torcem, derramando seiva. Restam apenas as cruzes negras das sepulturas. Mas Prometeu surgiu, somos nós naturalmente. E atrelou o fogo à máquina, o aço, e com a lei o caos aprisionou. Tudo novo é de aço. O sol de aço, as árvores de aço, as pessoas de aço. De repente, algum louco queria libertar o fogo dos grilhões. E, de novo, arruína tudo. Por desgraça, tenho uma péssima memória para poemas, mas de um eu me lembro. Não há como escolher imagens mais instrutivas e belas. Novamente o gesto lento e pesado, e na escadaria do cubo apareceu um segundo poeta. Até me soergui. Não pode ser. Não, seus negros lábios gordos, era ele. Por que é que ele não havia me dito antes que tinha pela frente uma tarefa elevada? Seus lábios tremiam, estavam cinza. Eu o entendo. Estava diante do benfeitor, diante da multidão de inúmeros guardiões, mas ainda assim estava tão agitado. Troqueus ásperos e rápidos, afiados como um machado, sobre um crime sem precedentes, sobre versos profanos em que se chamava o benfeitor. Não levantarei minha pena para repeti-los. R13 estava pálido e não olhava para ninguém. Não esperava essa timidez dele. Desceu as escadas e sentou-se. Por um segundo diferencial minúsculo, pareceu-me que perto dele estava um certo rosto, penetrante, negro e triangular, mas imediatamente desapareceu. Meus olhos e milhares de outros olhos se voltaram para cima, para a máquina. Lá, a mão sobre-humana fez o terceiro gesto, e oscilando por um vento invisível, o criminoso caminhou lentamente, um degrau, depois outro, o último passo de sua vida, com o rosto virado para o céu e a cabeça atirada para trás em seu último ato. Pesado, de pedra, como o destino, o benfeitor andou em volta da máquina, colocou sua mão enorme sobre a alavanca. Nenhum sussurro, nenhuma respiração. Todos os olhos fixados naquela mão. Deve ser um turbilhão ígneo e arrebatador ser o instrumento. Ser a força resultante de centenas de milhares de volts. Que grande sorte! Um segundo incomensurável. A mão ligou a corrente e caiu. Brilhou um raio insuportável, agudo e cortante como um tremor. Quase se ouviu o estalido dos tubos da máquina. O corpo, estendido, envolto por uma suave e brilhante neblina fina,
consumiu-se mais e mais diante de nossos olhos, até se dissolver com uma rapidez terrível. E nada restou, apenas uma poça de água quimicamente limpa, que ainda 1 minuto antes fazia bater violento e vermelho o coração. Tudo isso era simples, e cada um de nós já conhecia. Sim, a dissociação da matéria na cisão dos átomos do corpo humano. Contudo, cada vez era como um milagre, como um sinal da potência sobre-humana do benfeitor. Acima, diante dele, os rostos inflamados de 10 números femininos com os lábios semiabertos de comoção, carregando flores que balançavam ao vento. Segundo o costume antigo, 10 mulheres coroavam de flores o unife do benfeitor, ainda molhado de gotas. Com passos majestosos de sumo sacerdote, ele desceu lentamente e, sem se apressar, passou pelas tribunas, e atrás dele, as mãos brancas e delicadas das mulheres erguidas, e uma tormenta de clamores dos unimilhões de números. Continuaram os mesmos clamores em honra da multidão de guardiões, que presenciava de maneira invisível de algum lugar próximo daqui, das nossas fileiras. Quem sabe, talvez precisamente eles, os guardiões, tenham sido previstos na fantasia do homem antigo quando esse criou ternos e terríveis arcanjos, designados no nascimento de cada pessoa. Sim, havia algo das antigas religiões, algo de purificador, como uma tempestade ou uma tormenta em toda a celebração. Vocês, que acabaram por ler isso, estão familiarizados com momentos como esse? Tenho pena de vocês, se não estão. Nota do autor. As flores, naturalmente, são do Museu de Botânica. Pessoalmente, não vejo nada de bonito nas flores, como a tudo o que pertence ao mundo selvagem há muito banido pelo Muro Verde. Apenas é belo o útil e racional. Máquinas, botas, fórmulas, alimentos, etc. 10ª anotação. A carta, a membrana, o eu desgrenhado. O dia de ontem foi para mim semelhante ao papel através do qual os químicos filtram suas soluções. Todas as partículas em suspensão, todo o excedente, ficam nesse papel. Pela manhã, saí de casa completamente destilado, transparente. Embaixo, no vestíbulo, a plantonista, atrás de sua mesa, olhava para o relógio e anotava o horário de entrada dos números. Seu nome era Yu. Aliás, é melhor não dar o seu número, porque tenho medo de vir a escrever algo ruim sobre ela, embora, na realidade, ela seja uma mulher de idade muito respeitável. A única coisa que não gosto nela são suas bochechas um pouco caídas, como as guelras dos peixes. Você pode pensar, o que há de errado nisso? Sua pena rangeu, e vi a mim mesmo na página D503 e um borrão de tinta ao lado. Enquanto eu tentava prestar atenção nisso, ela, de repente, levantou a cabeça e me dirigiu um sorriso semelhante a uma gota de tinta. Tem uma carta, sim. Você a receberá, querido. Sim, sim, receberá. Eu sabia que a carta havia sido lida por ela e ainda teria que passar pelo departamento dos guardiões. Acho que é desnecessário explicar essa regra natural. E eu a receberia antes das 12 horas. Mas eu estava perturbado por aquele sorriso. Aquela gota de tinta havia turvado minha solução transparente, de tal maneira que mais tarde, na construção da integral, de modo algum pude me concentrar. Inclusive, cometi um erro nos cálculos, coisa que nunca me acontecera antes. Às 12 horas, de novo, as guelras de peixe marrom rosadas, o sorriso e, finalmente, a carta em minhas mãos. Não sei por que não a li lá mesmo. Em vez disso, enfiei-a no bolso e me apressei para o meu dormitório. Abri-a, passei os olhos e me sentei. Era uma notificação oficial de que o número I-330 se inscrevera comigo e que hoje, às 21 horas, eu deveria apresentar-me a ela no endereço abaixo. Não. Depois de tudo o que havia acontecido,
depois de tão inequivocamente ter mostrado minha posição em relação a ela. Além do que, ela sequer sabia se eu realmente fora ao departamento dos guardiões. Não havia como ela saber que eu estivera doente. Então, de modo geral, não podia. Apesar de tudo, minha cabeça girava, zumbia como um dínamo. O Buda, o amarelo, o lírio do vale, a meia-lua cor-de-rosa. Sim, e mais isso ainda. Queria vir me visitar hoje. Mostro a ela essa notificação referente a I-330? Não sei se ela acreditará. E como acreditaria, de fato? Que eu não tenha nada a ver com isso, que eu absolutamente... E sei que se seguirá uma conversa difícil, absurda e completamente ilógica. Não, isso não. Que tudo se resolva mecanicamente. Apenas enviarei a ela uma cópia da notificação. Depressa, enfiei a notificação no bolso e observei minhas terríveis mãos de macaco. Lembrei-me de como ela, no passeio, pegara minha mão e a contemplara. É possível que ela realmente... Eram 20h45. A noite era branca. Tudo era de vidro verde, mas um tipo diferente. Um vidro frágil. Não era o nosso, o autêntico. Era uma casca fina de vidro sob a qual agora girava, voava, zumbia. Não me surpreenderia se agora as cúpulas dos auditórios soltassem lentas e circulares nuvens de fumaça em direção ao céu e a lua cheia sorrisse, manchada de tinta, como aquela mulher atrás da mesa hoje pela manhã, e que em todas as casas, ao mesmo tempo, fechassem as cortinas, e por trás delas... Estranha sensação. Sentia que havia em minhas costelas uma barra de ferro, obstruindo totalmente o coração, apertando-o sem deixar espaço. Eu estava em pé, junto à porta de vidro, com o número dourado, I-330. E estava de costas para mim, sentada à mesa, escrevendo alguma coisa. Entrei. Aqui está. Estendi-lhe o bilhete cor-de-rosa. Recebi hoje a notificação e compareci. Como você é pontual. Um momento, você me permite? Sente-se, estou quase acabando. Voltou a pôr os olhos na carta. E o que havia por dentro das suas cortinas fechadas? O que ela dirá? O que irá fazer em um segundo? E como saber? Como calcular quando toda ela é de lá, do mundo antigo e selvagem dos sonhos? Fiquei contemplando-a em silêncio. Senti que minhas costelas eram como barras de ferro e comprimiam, definitivamente comprimiam o meu coração. Quando ela fala, seu rosto parece uma roda brilhante que gira rapidamente. Não é possível discernir alguns raios, mas agora a roda estava parada. Vi uma estranha combinação. Suas sobrancelhas escuras subiam alto até as têmporas, formando um engraçado triângulo agudo que apontava para cima, e duas profundas ruguinhas que iam do nariz aos cantos da boca, e esses dois triângulos, de alguma maneira, contradiziam um ao outro, punham em todo o rosto aquele desagradável e irritante X, como uma cruz, um rosto riscado por uma cruz. A roda começou a girar, os raios se fundiram. Você não foi ao departamento dos guardiões? Eu estive... Não pude, estive doente. Sim, pois foi isso que pensei. Alguma coisa deve tê-lo impedido. Não importa o que. Sorriu com os dentes pontiagudos. Em compensação, agora você está em minhas mãos. Você se lembra. Qualquer número que não se manifestar no curso de 48 horas é considerado... Meu coração batia tão forte que as barras começaram a envergar. Como um menininho tolo, eu havia sido apanhado, e como um menininho tolo fiquei calado. Sentia que estava de pés e mãos atados. Ela se levantou e se esticou preguiçosamente. Apertou o botão, e com um suave estalido,
As cortinas se fecharam de todos os lados. Eu estava isolado do mundo, a sós, com ela. E estava em algum lugar atrás de mim, perto do armário. Ouvi o seu unife farfalhar e cair no chão. Ouvi da cabeça aos pés. E me lembrei, não, foi um relâmpago de 1/100º de segundo. Há pouco tempo, tive que calcular a curvatura de um novo tipo de membrana de rua. Agora essas membranas elegantemente decoradas estão em todas as avenidas e gravam as conversas de rua para o departamento dos guardiões. E me lembrei, essa membrana côncava, rosada e trêmula era um ser estranho, composto de apenas um órgão, o ouvido. Nesse momento, eu era essa membrana. O estalar de um botão na gola, no peito e mais outro embaixo. A seda cristalina farfalhou nos seus ombros, nos joelhos, no chão. Eu ouvia com mais clareza do que via. Uma perna após a outra saía daquele monte cinza azulado de seda. A membrana tensionada com força tremia e gravava o silêncio. Não, o bater de um martelo forte com pausas infinitas sobre a barra. Eu ouvia e via. Ela estava atrás de mim, pensando por um instante. Então, as portas do armário bateram. Depois, alguma tampa e de novo a seda. Seda. Bem, por favor? Virei-me. Ela estava com um leve vestido amarelo açafrão, de estilo antigo. Isso era 1000 vezes mais terrível do que se ela estivesse sem nada. 2 pontas agudas ardiam, rosadas através do tecido fino, 2 brasas entre as cinzas, 2 delicados e redondos joelhos. Ela se sentou numa poltrona baixa. Na mesinha quadrangular diante dela havia um frasco com algum líquido verde da cor de veneno e 2 minúsculos copinhos com hastes. Do canto de sua boca saía uma fumaça por um antigo e fino tubo de papel. Agora esqueci como se chamava. A membrana ainda vibrava. O martelo batia ali, dentro de mim, deixando a barra vermelha incandescente. Eu ouvia claramente cada golpe e, se de repente ela também estivesse ouvindo. Mas ela fumava tranquilamente, olhava para mim tranquilamente e batia as cinzas com negligência sobre o meu bilhetinho cor-de-rosa. Perguntei com o maior sangue frio que consegui reunir. Escute, nesse caso, por que é que você se inscreveu comigo? E para que me obrigar a vir aqui? Fez como se não me escutasse. Encheu um copinho com a bebida do frasco e deu um gole. Licor delicioso. Você quer? Só então eu entendi. Álcool. O dia de ontem me fulminou como um raio. O rápido raio de ontem. A mão de pedra do benfeitor. O insuportável corte. E lá, no cubo, aquele corpo estendido com a cabeça tirada para trás. Estremeci. Escute, eu disse. Você sabe que a todos que se envenenam com nicotina e, sobretudo, com álcool, o Estado Único age de forma implacável? As sobrancelhas escuras ergueram-se até as têmporas, formando um triângulo zombeteiro. Eliminar rapidamente uns poucos é mais racional do que dar a muitos a possibilidade de destruírem-se, degenerarem-se, etc. É uma verdade que chega a ser obscena? Sim, obscena. Sim, se soltássemos na rua esse monte de verdades nuas. Não, imagine você. Bem, por exemplo, esse meu admirador fiel que você já conhece. Imagine que ele se despisse de toda essa vestimenta mentirosa e mostrasse sua forma verdadeira ao público. Oh! Ela ria. Mas eu via claramente o seu aflito triângulo inferior, 2 rugas profundas dos cantos da boca até o nariz. E por alguma razão, essas rugas me fizeram compreender. Aquele homem duplamente encurvado, corcunda e de orelhas em forma de asas, a tinha abraçado como ela está agora. Ele... Aliás, tentarei reproduzir agora as minhas sensações anormais de então. Neste momento,
enquanto escrevo, percebo muito bem. Tudo isso deve ser assim. Ele, como todo número honrado, tem direito à felicidade, e seria injusto se... Bem, isso é muito claro. E ria longamente e de maneira muito estranha. Depois olhou fixamente para dentro de mim. O importante é que me sinto completamente calma com você. Você é tão gentil. Oh, e tenho certeza de que você não está pensando em ir ao departamento e denunciar-me por beber licor e fumar. Você estará doente, ou ocupado, ou sei lá o quê. E mais, tenho certeza de que você beberá comigo esse veneno fascinante. Que tom mais insolente e escarnecedor. Tive certeza. Agora, eu a odiava de novo. Por outro lado, por que agora? Eu a odiei o tempo todo. Ela entornou todo o veneno verde do copinho. Levantou-se, o rosa transparecendo através do açafrão, deu alguns passos, parou atrás da minha poltrona. De repente, o braço em volta do meu pescoço, lábios nos lábios. Não, em algum lugar mais profundo, mais terrível. Juro que foi algo completamente inesperado para mim, talvez só porque eu não poderia querer. Agora compreendo com absoluta nitidez, não poderia querer aquilo que aconteceu depois. Os lábios insuportavelmente doces, suponho que seja o gosto do licor, verteram um gole de veneno ardente, e mais um, e mais um. Desprendi-me da terra como uma planta independente, rotacionando freneticamente, disparando para baixo, por alguma órbita escura. Posso descrever o que se seguiu apenas de maneira aproximada, apenas por meio de analogias mais ou menos aproximadas. Uma coisa dessas nunca me passou pela cabeça antes, mas foi exatamente assim. Nós, na Terra, andamos o tempo todo sobre um mar vermelho e fervente de fogo oculto lá, nas entranhas do planeta. Mas nós nunca pensamos sobre isso. E se, de repente, a casca sob os nossos pés começasse a se vitrificar e, de repente, pudéssemos ver? Transformei-me em vidro. Vi a mim mesmo por dentro. Havia dois de mim. Um eu era o D503 de antes, o número D503. Mas o outro... Antes, ele apenas mostrara um pouco suas patas peludas fora da casca. Mas agora, saíra completamente, a casca estalava, rompera-se em pedaços e... E o que agora? Com todas as minhas forças, agarrei-me àquele fio, os braços da poltrona, e perguntei, para ouvir meu antigo eu. Onde? Onde você conseguiu esse veneno? Oh, isso? Só um médico, um de meus... De meus? De meus o quê? Subitamente, o outro eu saltou e começou a gritar. Não admito. Não quero que haja ninguém além de mim. Vou matar qualquer um. Porque você, eu e você... Eu vi. Ele a agarrou brutalmente com as patas peludas, rasgou o seu vestido de seda fina e cravou-lhe os dentes. Lembro-me com exatidão. Foram justamente os dentes. Já não sei como I escapou. Os olhos fechados pelas malditas e impenetráveis cortinas, ela em pé, encostada no armário, escutando-me. Lembro-me de estar no chão, abraçando suas pernas, beijando-lhe os joelhos e implorando: agora, agora mesmo, nesse minuto. Os dentes pontiagudos, as sobrancelhas triangulares e escarnecedoras, ela se inclinou e, em silêncio, desprendeu minha placa. Sim, sim, querida, querida. E comecei a tirar apressadamente meu unife. Mas I, ainda em silêncio, levou até meus próprios olhos o relógio da minha placa. Faltavam 5 minutos para as 22h30. Congelei. Eu sabia o que significava aparecer na rua depois das 22h30. Toda a minha loucura foi carregada de uma vez só. Eu era eu. Uma coisa ficou clara para mim. Eu
A odeio. 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 Sem me despedir e sem olhar para trás, lancei-me para fora do cômodo. Prendi a placa de qualquer jeito na corrida pelos degraus e, por precaução, fui pelas escadas. Estava com medo de encontrar alguém no elevador. Saltei na rua deserta. Tudo estava em seu lugar, tão simples, comum, em conformidade com a lei. As casas de vidro com luzes brilhantes, um céu pálido e cristalino, a noite verdejante e sem movimento. Mas, sob esse vidro frio e sem ruído, algo rubro e desgrenhado sofria, silencioso e violento. E eu, sem fôlego, corria apressadamente para não me atrasar. De repente, senti que a placa, que eu havia prendido depressa enquanto corria, estava se desprendendo. Ela se soltou e retiniu sobre a calçada de vidro. Inclinei-me para pegá-la, e naquele segundo de silêncio, percebi passos de alguém atrás de mim. Virei-me. Algo pequeno e encurvado virava à esquina. Pelo menos assim me pareceu. Corri a toda velocidade. Apenas o ar assobiava nos meus ouvidos. Parei na entrada. O relógio indicava 1 minuto para as 22h30. Ouvi com atenção. Não havia ninguém atrás de mim. Tudo isso, evidentemente, havia sido uma fantasia absurda, efeito do veneno. Foi uma noite torturante. A cama debaixo de mim subia, descia e subia de novo, flutuava sinuosamente. Tentei convencer-me disso. À noite, os números devem dormir. Isso é obrigatório, assim como o é trabalhar durante o dia. É imprescindível para poder trabalhar de dia. Não dormir à noite é criminoso. E mesmo assim não pude. Estou arruinado. Não sou capaz de cumprir minhas obrigações para com um Estado único. 11ª anotação. Resumo. Não posso. Que seja assim, sem resumo. Entardecer. Neblina suave. O céu estava coberto por um tecido leitoso e dourado, e não era visível o que havia adiante, mais acima. Os antigos sabiam que lá vivia o seu grandioso, cético e entediado Deus. Nós sabemos que lá existe o puro azul cristalino, o obsceno nada. Neste momento eu não sei o que há lá, aprendi demais. O conhecimento é a absoluta certeza de que ele é infalível. Isso é a fé. Eu tinha uma fé inabalável em mim mesmo. Acreditava que sabia tudo de mim mesmo. Mas agora estou diante do espelho. Pela primeira vez na vida, exatamente, pela primeira vez na minha vida, vejo-me com clareza, precisão e de maneira consciente. Com surpresa, vejo-me como algum tipo de ele. Mas eu sou ele. Sobrancelhas negras traçadas em linha reta. Entre elas, como uma cicatriz, uma ruga vertical. Não sei se ela estava ali antes. Olhos cinza, de aço, circulados pela sombra de uma noite de insônia. E atrás desse aço... Acontece que nunca soube o que havia ali. Desde ali. Esse ali é ao mesmo tempo aqui, mas infinitamente longe. E desde ali, contemplo a mim e a ele também. E sei com firmeza que este, com as sobrancelhas traçadas em linha reta, é um estranho, alheio a mim. Encontrei-me com ele pela primeira vez na vida. Mas eu sou o real, eu, não ele. Não, ponto final. Tudo isso são tolices. Todas essas sensações ridículas são delírios, resultado do envenenamento de ontem. Mas com o quê? Com o gole do veneno verde ou com ela? Tanto faz. Anoto isso apenas para mostrar como se pode, de maneira estranha, se emaranhar e perder a tão precisa e afiada razão humana. Essa razão foi capaz de fazer o infinito digerível até mesmo para os assustados antigos, mediante a... O numerador tocou. E as cifras? R13.
Até fiquei feliz, senão estaria sozinho agora. 20 minutos depois. Na superfície do papel, num mundo bidimensional, essas linhas estão lado a lado, mas em outro mundo. Estou perdendo minha capacidade numérica. 20 minutos podem ser 200 ou 200 mil. É tão absurdo. Tranquilo, comedido, refletindo cada palavra e anotando o que se passou entre mim e R. É o mesmo que estar sentado na poltrona com as pernas cruzadas ao lado de sua cama e observando, com curiosidade, como você mesmo se contorce nesta cama. Quando R13 entrou, eu estava completamente tranquilo e normal, com um sentimento de admiração sincera. Comecei a falar sobre como ele se saíra magnificamente bem ao compor em troquéus a sentença, e que, mais do que tudo, eram precisamente aqueles troquéus que haviam cortado em pedaços, aniquilado aquele louco. E mais, se tivesse me proposto a fazer um plano esquemático da máquina do benfeitor, sem dúvida eu teria de alguma maneira colocado nesses planos os seus troquéus. Concluí. De repente, vi os olhos de R apagarem-se. Seus lábios ficaram cinza. O que há com você? O quê? Bem, só me aborrecem todos em volta. A sentença. Não quero mais falar sobre isso é tudo. Não quero mais. Ele franziu o senho, esfregou a cabeça, essa sua maletinha de conteúdo estranho e incompreensível para mim. Uma pausa. Então, descobriu algo em sua maletinha. Retirou, desdobrou, e tendo desdobrado, seus olhos cobriram-se com um verniz de riso e ele deu um salto. Veja, estou compondo para a sua integral. Sim. Como antes. Seus lábios me golpeavam, me salpicavam. As palavras jorravam como um chafariz. Compreende? Um chafariz. É como a antiga lenda sobre o paraíso. É sobre nós, sobre o agora. Sim, pense bem. Aqueles dois no paraíso estavam diante de uma escolha. Ou a felicidade sem liberdade, ou a liberdade sem felicidade. Não havia terceira opção. Eles, imbecis, escolheram a liberdade. É compreensível, depois de séculos sentindo falta dos grilhões. Os grilhões, compreende? São a causa da dor do mundo. Séculos. E apenas nós redescobrimos como voltar à felicidade. Não, continue ouvindo. Nós e o antigo Deus estamos lado a lado, na mesma mesa. Sim, nós ajudamos Deus a vencer definitivamente o diabo. Foi ele que incitou as pessoas a violar a proibição e provar a nefasta liberdade. Ele é uma cobra escarnecedora. E nós pisamos na cabeça dele, zás! E pronto, o paraíso retorna. E de novo, nós seremos puros e inocentes como Adão e Eva. Nenhuma confusão sobre o bem e o mal. Tudo é muito simples e paradisíaco, infantilmente simples. O benfeitor, a máquina, o cubo, o sino de gás, os guardiões, tudo isso é bom, tudo isso é majestoso, perfeito, nobre, elevado, de uma pureza cristalina. Porque isso protege a nossa falta de liberdade, isto é a nossa felicidade. Os antigos começaram a julgar, a ordenar, a quebrar a cabeça. É ético? É antiético? Bem, de acordo. Em uma palavra, que tema para um poema sobre o paraíso, hein? E terá um tom sério, compreende? Que coisa, hein? Só faltava não ter compreendido. Lembro que pensei. Que aspecto ridículo e assimétrico ele tem. No entanto, que mente tão racional. E por causa disso, ele me era tão próximo do eu verdadeiro. Ainda considero o eu interior como o verdadeiro eu. Tudo agora, naturalmente, é apenas uma doença. R, evidentemente, havia lido na minha testa, abraçou-me pelos ombros e caiu na gargalhada. Ah, você, Adão!
Sim, aliás, a propósito de Eva. Ele revirou o bolso, tirou sua agenda e a folheou. Depois de amanhã? Não, em 2 dias. Ó, tem um talão cor-de-rosa com você. Como está para você? Como antes? Quer que ela... Sim, claro. Direi para ela. Ela mesma, veja, se sente coibida. Que história, lhe digo. Eu sou apenas um talão cor-de-rosa, mas você? Ela não diz quem é essa 4ª pessoa que penetrou em nosso triângulo. Quem é? Confesse, pecador, hein? Dentro de mim levantaram-se as cortinas, o roçar da seda, o frasco verde, os lábios. Sem motivo e fora de propósito, soltei. Se eu tivesse me contido... Diga-me, alguma vez você já teve a oportunidade de provar nicotina ou álcool? R encolheu os lábios, olhou-me de soslaio. Eu ouvia com total clareza os seus pensamentos. Meu amigo, mas, apesar de tudo... E respondeu. Bem, como dizer? Na realidade, não. Mas conheci uma mulher... E... Eu gritei. Como você... Você também esteve com ela? Pôs-se a rir, engasgando-se e depois salpicando saliva. Meu espelho estava pendurado de tal maneira que, para se olhar nele, era preciso ver através da mesa. Daqui, da poltrona, eu apenas podia ver minha testa e as sobrancelhas. Então eu, o verdadeiro, vi no espelho a linha reta, estropiada e saltitante das sobrancelhas, e meu verdadeiro eu ouviu um grito selvagem e abominável. Como também? Não. O que quer dizer também? Não, exijo saber. Os lábios negroides estavam estirados, os olhos arregalados. O eu verdadeiro agarrou pelo colarinho o outro eu, selvagem, desgrenhado, de respiração pesada. Eu, o verdadeiro, disse para R. Desculpe-me, pelo benfeitor. Estou completamente doente, não durmo. Não entendo o que acontece comigo. Os lábios grossos sorriram brevemente. Sim, eu entendo. Isso me é familiar. Teoricamente, sem dúvida, teoricamente. Adeus. Na porta, ele virou-se e, como se fosse uma pequena bola preta, jogou um livro sobre a mesa. Meu último. Trouxe de propósito e, por pouco, não esqueci. Adeus. O D espirrou em mim e ele partiu. Fiquei só, ou mais exatamente, a sós com esse outro eu. Na poltrona, cruzei as pernas e de lá observei com curiosidade como eu mesmo, me retorcia na cama. Por quê? Por que será que por 3 anos inteiros eu e O vivemos tão amigavelmente, mas de repente, agora, apenas uma palavra daquela mulher sobre... É possível que toda essa loucura, o amor, o ciúme, sejam apenas idiotices dos livros antigos? E o principal é que me envolvem. As equações, as fórmulas, as cifras e isso. Não entendo nada disso. Nada. Amanhã mesmo irei à casa de R e direi que... Não é verdade. Não irei. Nem amanhã, nem depois de amanhã, nunca mais irei. Não posso. Não quero vê-lo. É o fim. O nosso triângulo desmoronou. Estou só. Anoitece. Neblina suave. O céu está coberto por um tecido leitoso e dourado. Se eu soubesse o que há lá, mais acima. E se eu soubesse, quem sou eu? Qual sou eu? Você acabou de ouvir mais um episódio do Literata Cast. Apoio Bene Cutelaria.